Mensagem do céu. Queridos, vamos lá, vamos falar um pouquinho com vocês aí sobre Iov. Estamos estudando o livro de Iov e nós estamos num tempo onde nós precisamos meditar na vida desse homem. Ele atravessou lutas que estão além do nosso limite de entendimento. Uma pessoa que podia ser provada, na verdade, dessa maneira, o Eterno não vai colocar um peso sobre ninguém. E outra coisa, queridos, para que a luta vem sobre você, sobre minha vida? Vem para nos fazer aprovados para aquilo que Ele tem para nós, não é? Yeshua atravessou por momentos terríveis. Meu marido estava falando hoje comigo, falando, imagina uma criança, não é? Um bebê, né? Mal falava ainda e já estava com decreto de morte sobre a sua cabeça. E esse decreto pairou sobre ele durante toda a sua existência e acabou culminando, na verdade, com a morte dele por nossa causa. Por quê? Porque nós somos incapazes de reconhecer a verdade, queridos. Nós somos incapazes de reconhecer a verdade. Quando a verdade vem de um modo que nós não gostamos. A vida de Iov era um espetáculo para a vida dos seus amigos. Eles não gostavam de ver aquilo que estava acontecendo com aquela pessoa. E é complexo isso. Talvez você já passou por alguma situação de estar doente, vamos supor, né? Passou por um momento de enfermidade e a família parece que ficou irritada com você por algum motivo. Você que estava atravessando um momento de enfermidade ou alguma limitação e aí trouxe uma criticidade, porque a família quer que todo mundo funcione direito, ninguém quer ninguém doente, ninguém quer que uma pessoa esteja requerendo que a rotina saia do lugar e a apreensão e as preocupações, entre outras coisas assim, não é? Iov estava sendo um espetáculo diante dos seus amigos e nós vamos continuar agora no discurso dele, Iov capítulo 14, não é? Iov começa a falar, Jó começa a falar sobre a brevidade da vida. O homem nascido de mulher vive um breve tempo, cheio de inquietação, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre esse versículo 1. Nós, amados, nós achamos honestamente que a nossa vida ela tem um peso, as coisas têm que girar em torno de nós. Nós somos como desenho aí, não é? O sistema solar, nós somos o centro, né, das situações. Nós não compreendemos que nossos pais viveram, os nossos avós, para quem tem os seus pais vivos, mas os avós, os bisavós, eles também passaram por situações e condições como nós estamos vivendo. E quando eu tinha uma determinada idade, aquilo, por exemplo, um ano para mim, quando eu tinha 15 anos de idade, embora o tempo era diferente de hoje, mas demorava muito para passar um ano. Muito, muito, muito. Eu me lembro da gravidez. Gente, o que foi aquilo? Eu acho que a minha gravidez demorou 10 anos, não é? No conceito que eu tinha de tempo, tudo era muito demorado, não é? A criança não vinha, gente. Eu estava com dor de tudo quanto era lado, inchada, e a criança não via uma criança esperando outra criança. Mas nós, queridos, nós damos uma importância para a nossa vida exacerbada, porque nós supervalorizamos o que nós queremos, o que nós desejamos, e Iov já havia passado por isso. O homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa inquietação eu já não, eu abri mão dessa inquietação. Agora, Iov está fazendo planos para o juízo, ele está fazendo planos para o dia que ele vai se encontrar com o Criador e ele vai ter uma prestação de contas. Ele está se preparando para isso e nós deveríamos... Ele tinha muita vida pela frente, viu, queridos? O meu marido acredita que ele viveu o dobro de tempo de vida que ele tinha aqui, não é? Ele tinha muita, muita vida pela frente, mas ele pensava na sua limitação, no apelo das coisas que estavam acontecendo com ele, que ele estava à beira da morte. Vamos lá, versículo 2, nasce como a flor e murcha,
foge como a sombra e não permanece. Então, Iov está tratando sobre a sua própria existência, e ele olha para a vida de outras pessoas que vieram anteriores a ele, e ele compreende então que ele não era o centro da galáxia, ele não era o centro da Via Láctea, ele não era o centro do sistema solar. Ele realmente se comparava a todas as flores. Entre todas as flores, eu sou aquela flor. Nasci, desenvolvi, e como uma flor eu vou murchar e vou fugir como sombra que não permanece. E versículo 3, sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízos contigo. Ou seja, como pode o Senhor, que é eterno, que não tem começo, não tem princípio, não tem fim, como é que o Senhor, como é que eu posso? Eu sou uma flor que está murchando, não é? Eu sou uma sombra que não vai permanecer. Como que eu vou medir qualquer força com o Senhor que não tem princípio, não tem fim, ninguém pode te tocar, ninguém pode entrar em contenda com o Senhor. Olha só, versículo 4, quem da imundícia poderá tirar alguma coisa pura? Ninguém. Então, Iov coloca, como é que eu vou me comparar, mesmo na condição que eu estou? O Senhor é santo, o Senhor, eu sou imundo, eu perto do Senhor, perto da tua bondade, da tua benignidade, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Como que o Senhor vai poder tirar de uma coisa imunda alguma coisa proveitosa, alguma coisa pura? Vamos lá, versículo 5, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limite dos quais não passará. Não é? Nós já estudamos sobre isso em Misley. Realmente o tempo determinado sobre nós, embora nós vimos o rei Ezequias, ele foi contado para a morte, mas ele pediu e clamou ao Eterno por misericórdia. Ele não tinha filhos, não tinha herdeiros, não tinha quem deixar o trono de Judá, e ele clamou ao Senhor, virou-se a cabeça, ele não conseguia ficar de pé, ele virou-se de lado para a parede, começou a chorar, porque ele estava se sentindo completamente reprovado, ele não tinha ninguém para assumir o trono, e o Eterno lhe acrescentou então 15 anos à sua vida, não é? Versículo 6, desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha prazer no seu dia. Então, Iov vai dizer o seguinte, o jornaleiro é o que trabalhava uma jornada, não é? O jornaleiro é aquele que trabalhava uma jornada. E ele disse o seguinte, olha, eu teria alegria se eu pudesse ser como jornaleiro, porque hoje, do jeito que eu estou, eu não consigo me mover para fazer um trabalho. Se eu vou ter repouso, que eu possa trabalhar, que eu possa concluir o meu dia. Mais uma vez, Iov trabalha com a importância para ele de que ele pudesse produzir, que ele fosse uma pessoa de produção, ele pudesse, a vida dele ser instrumento de produção. Podia ser até um trabalho braçal. Se eu estou construindo alguma coisa, eu terei prazer nesse dia, mas hoje eu não tenho repouso e eu não posso trabalhar, eu não posso descansar e eu não posso trabalhar. Eu estou aqui me sentindo inútil e enfermo, as pessoas que estão ao meu redor não gostam de me ver como eu estou, eu também não gosto de me ver como eu estou, e eu não consigo produzir absolutamente nada. Versículo 7, porque há esperança para a árvore. É interessante que Iov, no começo, ele se comparou a uma flor que nascia e já morria, já fenecia, mas agora ele vai fazer uma separação entre a humanidade e, no caso, a árvore, mas na verdade o Eterno está usando a boca dele para profetizar bênção. Então, queridos, muitas vezes, eu não sei se você tem essa prática, não é? Muitas vezes, quando eu estou orando, o Eterno me leva a profetizar coisas. E muitas dessas palavras proféticas, muitas vezes até sobre a minha própria vida, eu tenho de ter entendimento daquilo que a Ruach,
usa a minha boca para profetizar. No caso de Óvi, olha o que ele fala, que é uma palavra que trouxe para nossas vidas, porque se cumpriu na vida dele. Ele profetizou para si sem saber, porque ele estava numa reflexão com o Eterno. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer nela, na terra, a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Então, ele depois vai dizer, o homem não, o homem, se ele é enterrado, ele fica prostrado, o homem expira. Onde que ele vai? Para onde que ele vai? É a pergunta dele, não é? A ocupação dele agora não é em fazer planejamento de vida, planejamento de ter uma família, ter mais filhos. Queridos, eu acredito que no estado que ele estava, ele nem imaginava que ele pudesse ter filhos, não é verdade? Então, olha só, ele faz ele traz uma palavra sobre ele mesmo, porque há esperança para a árvore, essa árvore era ele. Pois mesmo cortada, como ele sentia cortado, ainda se renovará e se renovarão, e não cessarão seus rebentos, e foi exatamente o que aconteceu com ele. Nós vamos estudar isso mais ao final do livro, mas cada rebento que ocorreu na vida dele, parece como se as feridas que foram causadas, de cada uma dessas feridas, nasceu um rebento. Ele brotou, Iove brotou. Iove brotou das suas feridas, não é? E ele brotou das suas feridas quando ele foi orar, interceder pelos seus maus amigos, não é? Eu acredito que, eu não sei como ficou a história de vida de Iove com essas pessoas depois disso, nós não sabemos. Conta-se da família, de todos os bens, e eu queria trazer para você essa palavra importante para você. Queridos, a verdade, ela é persistente. A verdade é persistente. Não se preocupem com isso, não se preocupem em provar a verdade. Não, olha, tem em 37, não é? Desvia a ira, abandone o furor, certamente isso acabará mal. E Iove, ele está num discurso e ele não, como vou dizer assim, Iove não tem culpa de que as pessoas estavam ouvindo, não é verdade? Mas a maior parte das coisas que ele está dizendo é em oração ao Eterno. Ele não está falando com seus amigos, ele está orando, não é? E ele fala essa palavra profética sobre a vida dele sem ele entender que ele estava falando uma palavra profética. Na ausência de pessoas para profetizar sobre ele, e talvez você esteja nessa condição hoje, na ausência de alguém que venha te trazer uma palavra profética, que venha te falar, olha, é isto aqui que o Senhor espera de você, na ausência disso, muitas vezes você vai estar lendo uma palavra, você vai estar lendo algo, até, queridos, eu já vi o Eterno me mandar recado em placa de carro, queridos, que era a placa do carro, era um versículo, não é? Então é importante você estar atento àquilo. Eu até hoje, querido, se a gente vai em algum lugar que tem uma numeração, eu vou ler ali o salmo daquilo lá, eu vou ler algum texto, às vezes não tem um salmo, começa lá o número 300 e não sei o que lá. Eu pego o primeiro, pego o salmo 30 e alguma coisa e o versículo com a outra parte. Eu sempre procuro oportunidades para que eu possa saber, Senhor, olha, precisa fazer alguma coisa, é necessário agir de alguma maneira, é necessário alterar alguma coisa no curso da minha vida. Eu falo isso para os meus filhos, eu falo isso para os meus irmãos, não é? É importante que nós venhamos a saber naquilo que nós possamos ser melhor. E houve na ausência de ter alguém que pudesse estar profetizando sobre ele boas coisas, ele mesmo fala uma palavra dessa, que se tornou na vida de, acredito, todo crente sabe esse texto de cor, há esperança para a árvore. Quando eu conheci o Renato, ele estava muito machucado e tinha muitas cirurgias para fazer, muita gente na casa, muitos meninos dentro de casa, e a atenção não podia ser uma atenção que ele requeria. Na época ele requeria uma atenção maior, superior, dado a todas as feridas que ele trazia. E eu fiquei com muito temor de receber o Renato,
mas o nome dele não era esse. E naquela noite eu tive um sonho. Eu sonhei com uma árvore cortada e na raiz da árvore tinha uma cobra, mas uma cobra estranha, parecia imagina uma cobra que fosse ao mesmo tempo uma lesma, né? Uma cobra que soltava uma gosma em volta dela na raiz, e aquela árvore derrubada era o Renato, não é? E aí o Senhor me disse: há esperança para a árvore. Eu acordei e era uma cobra branca melequenta, né, que estava ali. Queridos, eu creio de todo o meu coração que o Eterno quer falar profeticamente com você, quer falar por meio de sonho, quer falar por meio de visão. Ele quer falar com você. Se você der a oportunidade para que ele fale, ele certamente vai trazer a você o entendimento de todas as coisas que ele tem preparado para você. Não é? Versículo 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem aonde está. Como as águas do lago se evaporam e do rio se seca, assim também se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então, Iov tinha uma doutrina sobre a ressurreição dos mortos. Segundo Iov, essa ressurreição dos mortos, isso tem a ver também com as escrituras que trata de duas ressurreições. Nós já estudamos isso em Risgalos. Então nós temos uma ressurreição dos mortos que ocorre ao soar do último shofar. Aquelas pessoas que foram mortas por causa do nome de Mashiach ressuscitam e vão reinar com ele 1000 anos, mas os que morreram também são um sinal para os que estão vivos, porque nesse período também as pessoas que viverem nesse tempo de grande perseguição que nós não estamos enfrentando serão ressuscitados. Porém, depois de tudo, de acabar tudo, não tiver mais o céu como é hoje, então vai haver novos céus, nova terra, e aí sim vai haver a ressurreição dos mortos, vão ser entregues os mortos, não é? As escrituras falam de várias situações onde as almas estão em lugares diferentes. Almas que estão no mar, é uma coisa difícil da gente ter entendimento. Por que as pessoas estão em lugares diferentes? Por que as pessoas não estão todas no Sheol, ou não estão todas enfim. E ali vão ser abertos vários livros, vão ser colocados perante as pessoas, o julgamento será feito, não é? E nós temos aí o mar entregando os seus mortos e todas as coisas que ocorrem nesse período. Nós temos então o que é chamada a primeira ressurreição, se você quiser ler, em Risgalos, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes do Eterno e do Mashiach e reinarão com ele durante 1000 anos. E posteriormente a isso, nós vamos ter uma segunda ressurreição, tudo no mesmo capítulo, no versículo 20, não é? Depois que nós vamos ver Rassatã ser destruído, a terra também vai ser destruída, mas eu quero ler no versículo 11 do capítulo 20, eu vi um grande trono branco e aquele que se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e outro livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Entregaram seus mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, é importante você e eu termos esse entendimento do que Iov está dizendo. Ele, naquele período, sem conhecer Risgalos, sem conhecer Yeshua como eu e você podemos conhecer hoje, não é? Nós podemos hoje ter entendimento que ele não tinha, mas ele já tinha um conhecimento tão profundo de que o julgamento
da maior parte das pessoas, da maior parte das pessoas que viveram todas as gerações, esse julgamento seria quando não tivesse mais o céu como nós conhecemos. E é muito interessante você encontrar um detalhe tão profundo dentro das Escrituras, desse livro, algo que está em Risgalos. É por isso que eu vejo o livro de Risgalos de uma maneira tão extraordinária, porque Iov, Jó 14, versículo 12 vai dizer: assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem o céu não acordará e não será despertado do seu sono, não é? Ou seja, ele não vai voltar a ter um corpo para poder exercer autoridade, segundo o que o Eterno tem para cada um de nós. Versículo 13: que me encobrisse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira fosse, e me puseste um prazo, e depois se lembrasse de mim. Então o tempo todo Iov tem esperança. Agora, a minha esperança, Senhor, ele não conseguia mais ter esperança de cura. Eu não sei o que é que você não tem esperança hoje, mas Iov não tinha mais esperança de cura. Ele não tinha mais esperança que a opressão cessaria. As pessoas que estavam ao redor dele não facilitavam sua vida, não é? Mas é um momento onde ele transborda de esperança da ressurreição dos mortos. Agora ele coloca toda a sua esperança, versículo 14: morrendo o homem porventura tornará a viver, todos os dias da minha luta eu esperaria até que eu fosse substituído, até que esse corpo fosse subjugado. Ou seja, existe um novo corpo para mim, não é aqui. Ele não cria, ele não conseguia crer na condição que ele estava. E por que Iov não conseguia mais crer? Queridos, existem coisas que são chamadas pelo homem de evidências. Então, ocorre que estas evidências colhidas por ele, pela experiência anterior, ele achava: isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, olha, não tem mais cura para esse corpo, meus filhos não vão se levantar do túmulo, a minha esposa, meu casamento não vai retornar, esses amigos são pessoas que me odeiam, e todas essas coisas que vocês já acompanharam nesses discursos e outros virão, não é? Mas Iov coloca que a esperança dele nesse momento é que ele morresse, voltasse a viver, e todos os dias ele esperaria até que ele tivesse o corpo dele substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Preste atenção que ele não está falando com os amigos. Os amigos é que são intrusivos. Ele está orando. Mais uma vez, eu tenho a dizer a vocês, o que Iov tem a nos ensinar durante um período de moléstia, de uma situação extrema. Iov orava o tempo todo. Ele não está falando com os seus amigos, ele está orando. Olha, Senhor, tu me chamaria e eu te responderia. Eu teria saudade da obra das tuas mãos. Olha, Senhor, eu não tenho nada de bom a te oferecer, mas eu te amo. Eu não tenho nada de bom para te dar, mas eu te amo, Senhor. Eu te amo. Versículo 16: e até contaria os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. Queridos, eu queria falar um pouquinho aqui acerca dessa questão dos pecados, não é? Eu não sei você, não é? Mas eu conversei com algumas pessoas, porque meu marido me trouxe uma coisa muito interessante. Meu marido, além de esposo, ele é meu maior amigo, não é? Ele não é o meu melhor, não tem ninguém melhor do que ninguém. Meu maior em tempo, em qualidade de tempo, de vida que nós temos um para com o outro, não é? E meu marido falou assim: querida, tem pessoas que elas vão olhar, se você perguntar para aquela pessoa do passado, para aquela ex-namorada lá, para aquela, sei lá, o ex-namorado, ou não sei, alguém que você tenha conhecido, se perguntar quem é você para aquela pessoa, talvez você seja a pior pessoa do mundo. Mas quando você estava namorando, vamos dizer assim,
você era tudo de bom, era o cuticute, era o queridinho, o amado, não é? Então, meu marido trouxe para mim uma realidade que o Eterno não tem essa realidade da gente, queridos. Não é? Eu não sei, talvez você, o seu próprio pai e a sua própria mãe possam ter más impressões sobre você. Até eu tenho pessoas aqui que as más impressões é porque as pessoas estão seguindo no caminho do Eterno, porque elas estão guardando as datas, as celebrações, fazendo o seu Dat Mashiach. Isso, de vez de ter trazido uma alegria para as pessoas, parece que em muitos casos trouxe até uma perseguição, uma opressão entre as vidas, não é? Parece que você pode fazer de tudo, menos guardar as Escrituras. Se você quiser guardar as Escrituras, se você quiser fazer uma tefilá de Arvit, não é? Se você quiser, queridos, eu estive já, eu já estive em sinagoga, né? Não tem gente na reunião de oração, queridos. É uma quantidade de pessoas ínfima na reunião de oração, não é? Não é nós temos um grupo de pessoas que o Eterno levantou que não é evidente que o inferno não está satisfeito. Imagina levantar criança do túmulo, como a gente está vendo acontecer aqui, levantar pessoas da morte, não é? Então é importante que você tenha entendimento sobre isso, não é? E o que acontece? Muitas vezes, amados, o Eterno já te perdoou, já tratou com a sua vida acerca de alguma coisa, mas aquelas pessoas não sabem disso. As pessoas, elas se perderam no meio do caminho. Você ainda é aquela adolescente ou aquele adolescente que não seguiu o namoro. Você não seguiu o namoro por algum motivo, ou queridos, nós temos de ter entendimento que o Eterno não age assim para com as nossas vidas, não é? E até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. Por que Iov está dizendo isso? Porque ele sabe que no percurso da sua vida ele cometeu erros, ele pecou, ele falou duramente com alguém, ele relevou pecados talvez dos filhos, que ele não poderia ter feito isso. Eu não sei, ele não reporta isso. A única coisa que ele tem esperança é que o Eterno estaria tendo prazer nele e ele teria saudade da obra das suas mãos. Versículo 17: a minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Ou seja, ele está dizendo, olha, Senhor, eu estou numa condição aqui, pela determinação do Senhor, que eu estou me desgastando, não é? Já aconteceu de você falar isso para alguém? Quando você falar isso, lembra de Iov, porque é isso que ele está falando aqui, não é? Já aconteceu de você estar numa condição que você fala assim, olha, eu estou desgastado, não é? Então é isso que Iov está trazendo aqui, dizendo exatamente isso. Senhor, olha, pela determinação tua, eu estou me sentindo desgastar, eu estou esfarelando, Versículo 20: tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Ou seja, nós nascemos com uma aparência, nós crescemos e tivemos outra aparência. Os que envelheceram sabem que hoje tem uma aparência, até uma estatura diferente, não é? A gente vai diminuindo de tamanho com o tempo também. Então, o que o Eterno quer revelar por meio desse versículo 20? Queridos, se o teu exterior está em contínua mudança, não pense que o teu interior não está acompanhando. Que a sua mudança seja para o bem. Que a sua mudança seja na direção do amor. Que a sua mudança seja na direção da mishpat. Seja na direção de uma techuvá verdadeira, de uma conversão genuína. Não é? Versículo 21. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Iov está dizendo sobre um homem que morreu.
como que ele vai saber o que aconteceu com os filhos dele? Iov passa a meditar diferente sobre as mortes dos filhos. Ele fala, olha, Senhor, eu estou aqui enlutado, mas se os meus filhos passassem por alguma situação e eu tivesse morrido, eu não soubesse. Se eles fossem honrados ou se eles fossem humilhados, do que eu estou me queixando aqui? Porque eu partiria e eu não saberia. A minha reflexão até do meu luto está mudando, porque vamos supor que os meus filhos estivessem vivos agora e eu estivesse enfermo, estou à beira da morte. Se acontecesse o bem para os meus filhos, eu não veria. Se acontecesse o mal, eu não poderia sacrificar, orar por eles, como eu fiz no passado. Até a meditação dele sobre o luto mudou. A partir do momento que ele pensa, olha, eu estou ligando tanto para o meu luto, mas eu não ligaria que o luto fosse deles. Vocês compreendem a profundidade desse versículo? É um versículo tão profundo. Ele começa a pensar agora, é diferente. Olha, eu estou sendo egoísta no meu proceder, quando eu só penso no meu luto, porque e se fosse o contrário? Meus filhos estivessem vivos, vendo tudo que está acontecendo comigo, meus filhos agora estariam passando necessidade juntamente comigo, e se eu morresse, se eles fossem honrados, eu não saberia. E se eles fossem humilhados, eu também não saberia. Eu não poderia fazer nada por eles se eu partindo dessa terra. E Iov novamente aponta para a importância que ele dava para ele poder ser útil. A minha existência tem de fazer a diferença. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo. E só a seu respeito sofre a sua alma. Nós não podemos ter esse posicionamento, queridos, aonde o versículo 22, Iov começa a olhar como essa orbitação das pessoas em torno de si próprio, aonde a pessoa sente somente a sua própria dor e não consegue refletir, como ele está refletindo agora. Poxa, eu estou sofrendo o luto dos meus filhos, mas eu não me importaria talvez que eles tivessem luto por mim. Eu não me importaria talvez a dor que eles estivessem sofrendo por minha causa se eu viesse a falecer. E esta reflexão nós temos de fazer no dia de hoje. A sua importância na vida das pessoas. Você faz falta na vida das pessoas. Você é uma pessoa útil para a vida das pessoas. E mesmo no meio da nossa dor, mesmo no meio da nossa angústia, nós temos de nos ocupar e nos desgastar pelos outros. E não somente com as nossas próprias dores. Queridos, todas as vezes que nós começamos a nos dedicar ao contrário do que as Escrituras dizem, não é? Porque ela coloca assim, quem é o trabalhador fiel que o Senhor encontrará dando comida aos seus conservos quando vir? Então, queridos, o Eterno quer que nós venhamos a dar comida para as pessoas. É isso que Ele nos chamou para fazer. Mas será que não tem nenhum texto que diz que eu vou dar comida para mim mesma? Eu quero comida para eu quero comida para eu, Senhor, não é? Então, meu querido, minha querida, o Senhor vai levantar quem vai te dar de comer. Você tem que se ocupar a quem você vai dar de comer. E eu acho fantástico, esse versículo 21 trabalha tão fortemente no meu espírito, porque é o momento que Iov, ele reflete o seu luto de uma maneira diferente. Ele reflete como nós podemos, no meio da nossa dor, praticar o egoísmo. Como no meio da nossa dor nós podemos deixar de ver. Ele passa a pensar naqueles filhos que ele estava enlutado, o que ele poderia ter deixado de legado para eles se ele tivesse partido. E isso é fantástico para nós. Nós não podemos estar no versículo 22, ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só ao seu respeito sofre a sua alma. Nós não podemos chegar nisso, porque Iov está dizendo, eu estava desse jeito, Senhor. Eu estava pensando só na minha dor, só no meu corpo, só no meu sofrimento.
e agora estou vendo, estou meditando, Senhor. Que loucura foi isso também, e que pecado foi para mim isso, diante do Senhor. Porque eu estou me importando tanto com o meu luto, mas eu não me importaria que o luto fosse deles. Que miserável homem que eu sou. Que essa reflexão possa vir para você no dia de hoje, e aconteça o que acontecer, doa o que doer. Você tem de dar de comer, viu, queridos? Não é? Sua vida é um reflexo, o Eterno faz... Eu estou com uma mensagem tão linda que o Eterno ministrou sobre ele ministrar, ele trazer a mensagem dele, a comida dele, o pão, né? Por meio das nossas vidas. E nós temos de fazer isso. E você, e eu, o céu, e eu. E aí o Eterno vai levantar alguém para te dar de comer. Eu espero estar fazendo isso todos os dias, viu? Sobre a sua vida. Que o Eterno continue enchendo o coração de todos vocês. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós te agradecemos. Eu te dou graças por essas vidas que o Senhor tem trazido para o bem, para alterá-las interiormente. Ainda que o exterior possa estar nascendo uma ruguinha, possa estar um cabelo branco, possa estar uma pele diferente, mais seca, mais ressecada, possa ter, Senhor, problemas externos, visíveis, calvície ou o que quer que seja, mas o nosso interior é renovado dia em dia. Nós estamos cada dia mais jovens para o Senhor, renovados diante de Ti. Abençoa esse povo que é Teu, bondoso Pai. Faz dele o que eles nasceram para ser e nos ajude a continuar alimentando, Pai, o Teu povo. Abençoa esse povo ricamente. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Mensagem do céu.